Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Então, vocês devem me conhecer de fazer vídeo, de entrevista. Vocês devem também me conhecer pelo Instagram, onde eu posto vários momentos, vários aprendizados que eu tenho. Ou então, vocês devem conhecer as minhas alunas, que eu já devo ter postado aqui no canal. Mas, hoje eu queria dizer para vocês um pouco de mim e um pouco do que é ser uma pessoa de sucesso, na minha visão. Então, eu sempre fui uma menina que gostava muito de arte, aliás, ainda gosto, tá? E eu sempre pensava que eu ia sair da escola fazendo faculdade. Só que isso foi um pensamento da Isis de 14 anos. Aí quando chegou nos 15 anos, veio pandemia. E aí eu acabei tendo que me ausentar de algumas coisas e cuidar da minha saúde. Mas, contornando isso tudo, veio o ensino médio. E o ensino médio foi um desafio, mas também foi uma imensa oportunidade de crescimento e um imenso desafio para mim e para muitas pessoas, muitos jovens. Porque a gente saiu de uma pandemia e voltou para a escola. E quando a gente voltou, foi como se não tivesse pandemia. Então, assim, a gente voltou já fazendo milhares de coisas que a gente nem tinha visto direito e, tipo assim, fazendo coisas avançadas. Mas o importante é dizer, gente, que a gente formou e tá tudo certo. Se você não formou ainda, calma, paciência. Quando você formar, você vai sentir falta da escola. Eu falo isso porque eu sinto falta da escola, gente. Assim, vamos ser sinceros. Às vezes a gente fala assim, sinto falta da escola. Mas não é, ai, eu sinto falta da escola. Às vezes é dos professores, dos colegas, daquele ambiente em si, sabe? Dá uma saudade, dá umas nostalgias de vez em quando e dá vontade de voltar. Mas aí você lembra que você tem que acordar cedo e sair de casa. Enfim, sair de casa não é um problema, mas assim, acordar cedo às vezes, né? A gente tende a querer dormir mais. Mas enfim, eu sei que eu formei. E pra quem não sabe, desde os meus 8, dos meus 7, 8 anos, eu também tive uma jornada dupla. Eu não só estudava, eu não só era estudante da escola regular, né? Que é primeiro, quinto ano, tararará. Eu também era estudante do conservatório. Sim, conservatório. O, o Conservatório de Música Lorenzo Fernandes. Eu também já fui aluna de lá. E assim, eu tive essa jornada dupla, né? Que eu era estudante regular, de ensino regular, e estudante de música, porque o conservatório de música, né? Você aprende música. E assim, foi uma parte muito legal. Desde pequenininha eu sempre gostei de música, de arte. Então eu fiz musicalização, passei pelos instrumentos e chegou uma parte no conservatório que é do sexto ano. E no sexto ano a gente escolhe um instrumento. E aí eu, né, já tinha visto violão, já tinha visto violino, piano e afins. Chegou a parte de escolher. Mas, gente, deixa eu dar um spoiler pra vocês. Quando eu vi o piano, porque assim, tinha uma opção, você podia fazer teclado ou você podia fazer piano. Quando eu toquei piano pela primeira vez, quando eu entrei na sala, sabe quando tem aquela coisa tipo assim, é aqui? E foi ali, exatamente ali, com tia Carol, se ela ver esse vídeo, comentei. Foi exatamente ali, com tia Carol, que eu falei assim, gente, amei. E aí foi tão engraçado, porque no ano seguinte eu não fiz piano, eu fiz violino, né, que tava na última hora pra escolher. E assim, violino eu achava que eu era péssima, sério. Foi tão engraçado que até minha mãe foi lá falar com a professora, que é um doce também, tia Janice.
uma maravilhosa. Mas assim, ela foi lá e falou, só que aí tia Jan falou que eu tocava bem e tal. Mas assim, moral da história. No sexto ano, vocês acham que eu escolhi qual instrumento? Se você falou piano, sim, foi piano. Ai, gente, é uma coisa assim que a gente não explica, sabe? Simplesmente eu falei assim, eu quero estudar piano, vou estudar piano. Só que aí deve ser sequência de desafios, porque pra quem não sabe, piano é um instrumento considerado um dos mais difíceis, porque você tem que ter conhecimento da clave de sol, da clave de fá, mão esquerda, mão direita e aquela coisa toda. Mas eu sei que eu não me importei na época e eu fui. Só que no decorrer da história, eu fui assim, né, passando pela adolescência ali, 12, 13, 14 anos, e veio pandemia. E assim, eu meio que fui rebelde comigo mesma. Isis, rebelde consigo mesma? Pois é. Às vezes a gente acha que a gente é rebelde, pelo menos pra mim. Eu achava que eu era rebelde pros outros. Mas olhando dessa forma agora, eu com os meus 19 anos, quase 20, né? Que o ano tá passando muito rápido, daqui a pouco chega 2026. Eu falei assim, olhando agora, eu fui um pouquinho rebelde comigo. Porque eu sempre fui uma aluna, assim, modéstia à parte, que agora eu reconheço, tá, gente? Antes eu não reconhecia. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito insegura e eu não me reconhecia como tal, sabe? Não me reconhecia como uma aluna dedicada, como uma pessoa, é, assim, sabe? Envolvente, que se dedica e tal. E aí o que aconteceu? Eu me desestimulei. E aí eu fui rebelde comigo mesma. Porque eu não me esforcei. No caso, na época, eu deixei passar muitas coisas pelo simples fato de não acreditar em mim e de achar que eu sempre era ruim. E aí o tempo foi passando. Beleza. Aí, sabe o que mais implica? Foi que, tipo assim, chegou a pandemia. E aí, na pandemia, a gente estava estudando tudo online. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Agora eu reconheço mais como isso, sabe, gente? Quando eu tenho que fazer uma coisa, eu vou fazer. Independente das coisas, tudo. Eu faço e entrego o meu trabalho. E na pandemia não foi diferente. Eu sempre me dedicava. E eu me dediquei tanto que eu acabei abdicando na minha vida. Eu esqueci dos meus pais e de mim mesma. Eu esqueci de mim mesma, vamos falar assim. E aí eu estudei muito, 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 muito. Só que depois, quando parou a pandemia, eu lembro que no finalzinho dela eu fiz uma prova pro curso técnico de piano. E aí eu falei assim, vou fazer. Aí eu fiz. E aí eu já fui fazer outras coisas. E aí o choque pra mim foi a professora me ligando, né? Simone Santos, maravilhosa, me ligando, ligando pra minha mãe, né? Ela me ligou, mas eu acabei nem vendo. Aí ligou pra minha mãe e falou assim, Isis passou no curso técnico e tal. Isso porque eu sabia que eu tinha passado, só que eu não tinha passado nos primeiros lugares, mas eu tinha passado. Aí alguma pessoa desistiu e aí eu fui fazer o curso técnico. Só que, tipo assim, sabe quando você vai fazer uma coisa, só que você fala assim, caraca, isso aconteceu mesmo? Eu sou dessas pessoas, gente. Eu faço as coisas, eu sou dedicada e tal, mas eu não acredito muito. Aí quando chega, eu fico assim, é o quê? É comigo mesmo? Hã? E foi assim, gente. E sim, eu fiz o curso técnico. Mais diferente do que muitas pessoas falam, você formou e tal. Não exatamente. Porque o curso técnico, ele requer muita paciência, mas além de paciência, você tem que ter coragem, muita coragem e muita, muita, muita... Não é muita não, é muito equilíbrio emocional
para lidar com as coisas. Mas, apesar de não ter concluído totalmente, no último ano, quando eu estava terminando, que para mim eu terminei, mas não tenho certificado, mas eu terminei. No último ano que eu estava fazendo, eu descobri o negócio de dar aula. Porque eu tinha uma disciplina que minha professora Simone, uma fofa, tia Si, tava dando, que era de, tipo, dar aula, né, de piano. E aí eu comecei. E, gente, foi tão bonitinho, sabe? Porque eu criei a apostila e eu comecei a dar aula, sabe? Pra minha aluna, eu acho que uma das duas que vocês mais conhecem é a Heloísa, Lolo. Gente, eu comecei a dar aula pra ela e tal, e fui envolvendo. E hoje em dia eu tenho, né, a minha marca em relação à música, né, a minha parte de dar aula, que é arte musical, vou deixar por aqui em algum lugar, que é arte musical, esse cenário, e eu agradeço muito, não só tia Simone, meus pais, por terem me apoiado tanto nessa fase. Tia Si foi um doce, gente, ela me apoiou muito. E até hoje ela me xinga por eu não ter terminado de fato. Eu sei, mas quem sabe o dia a gente volta, né? E é exatamente nesse ponto. Às vezes a gente acha que ser uma pessoa de sucesso é a gente fazer tudo e esquecer da gente. Mas aí é que tá a pegada, gente. Você pode fazer de tudo, mas principalmente você tem que lembrar de você. Porque quem vive a sua vida é você. Quem acorda todos os dias e tem uma casa para arrumar, coisas para fazer é você. Quem tem que estudar, quem tem que fazer prova do Enem, quem tem que fazer esse trem tudo é você. Mas lembra, apesar de ser a gente que tem que fazer isso tudo, como jovens independentes que somos, a gente também pode chorar. A gente também pode dar uma procrastinada de vez em quando, não tem nada a ver. A gente também pode sentir. E sentir é o mais importante. Às vezes a gente acha que a gente tem que nossa, tem que fazer várias coisas. Eu achei, sério, eu achei que eu tinha que fazer várias coisas para suprir as coisas que eu achava que eu não era. E no final não. No final a gente só tem que ser nós mesmos, a gente tem que se permitir ser uma pessoa melhor. E principalmente, gente, a gente tem que viver um dia de cada vez. Não adianta eu querer viver todos os dias e no final eu não ser o mesmo. No final eu tá ansioso, eu tá endoidando, tá surtando por aí na rua. Então, assim, é isso. Hoje em dia, tô aí todo vapor, estudando. Uma coisa que é muito importante, gente, é a gente sempre ser um lifelong learning. Eu aprendi isso. Que é o quê? Você não é porque você chegou na faculdade, você chegou, terminou tudo de estudo, que você vai parar de estudar, não. As coisas pararam de evoluir? Não. É igual o povo tá falando, inteligência artificial. Gente, a inteligência artificial não vai tirar o trabalho de ninguém. Mas lembra, ela não vai tirar. Mas você também tem que se esforçar para entender a inteligência artificial. E ajudar. Ela vai te ajudar. Se você se ajudar e ajudar ela, entendeu? Mas, com o passar do tempo, é isso. Hoje em dia, eu sou uma professora. Ai, muito feliz. Ai, gente, é uma coisinha que eu descobri recentemente, sabe? Criar as coisas, criar as atividades, dar aula para as meninas, para a Júlia também, que é minha outra aluna. É um amorzinho. Eu amo elas, de verdade. E eu amo essa fase também. Outra coisa que é muito importante de citar é que a gente tem que se dar um tempo. E eu me dei um tempo e tô voltando a ter aquela essência, sabe? A me reencontrar. E esse é o ponto. Você não pode se perder, mas sempre se reencontrar
e tá trabalhando o seu autoconhecimento. E isso também é um ponto de ser um lifelong learning, você aprender sobre as outras coisas, sobre o mundo, mas também aprender sobre você. E o ponto principal, Isis, mas o que é ser uma pessoa de sucesso? Ser uma pessoa de sucesso é estar sempre evoluindo e sempre buscando estar melhor na sua área, seja música, seja dança, seja engenharia, seja matemática. Você sempre buscar ser você e sempre buscar evoluir na sua área, porque lembra, quem evolui, quem está sempre estudando, está sempre um passo à frente. Porque o estudo, o conhecimento, ninguém tira de você. O que tiram de você pode tirar qualquer coisa, né? Sua roupa, às vezes o cabelo você corta e tal. Mas o que você aprendeu, o que você conhece, ninguém tira de você. E isso é ser uma pessoa de sucesso. Então, com isso tudo que eu falei pra vocês, o importante é vocês se sentirem bem com vocês mesmos e aprender a viver um dia de cada vez. E nesse um dia de cada vez, vocês traçam o futuro de vocês, aprendendo com o passado, vivendo no presente e colaborando para um futuro melhor. Um beijo! Fui! Corta.